Se você não se escondeu numa caverna nos últimos meses, certeza que já ouviu falar do Cloud, que é disparado uma das melhores ferramentas de IA que a gente tem hoje no mercado. E dentre os vários conceitos que tem hoje dentro do Cloud, para mim o mais irado de todos se chama Skills. Por isso que eu quero trocar uma ideia com você hoje sobre o que são as Skills, por que eu vejo muito potencial de usar elas no nosso processo de design, e eu vou te mostrar com case real de design de produto as Skills que eu uso diariamente no meu trabalho. Então pega o seu energético zero aí e bora. Então, peguei aqui um projeto no Figma, do Castify, que é um produto de streaming de podcasts. E aí imaginei aqui um caso de uso. A gente tem hoje isso aqui, uma tela, né, te incentivando a fazer a inscrição para ser um cliente VIP, assinatura mensal, assinatura anual. E aí quando você escolhe uma dessas assinaturas, ele vem aqui para um pré-checkout, onde tem o método de pagamento, e esses são os métodos de pagamento atuais disponíveis. E aí eu pensei no seguinte caso de uso. Nossa PM chegou para a gente e falou assim: poxa, a gente está querendo ampliar a nossa atuação no Brasil. Então a gente quer implementar pagamento via Pix no nosso checkout. Então eu preciso que você construa aí esse fluxo de Pix, né, ali para nossas assinaturas, e também pense numa forma da gente incentivar esse uso do Pix, né? Porque se ficar só aqui, talvez pessoas não vão ver, né? Meio escondida, que é a parte de selecionar pagamento. E aí a gente vai usar o Cloud com skills para ajudar a gente a tomar melhores decisões nesse processo. E a primeira que eu gosto de usar, essa skill que eu criei, chamada Design Kickoff. Ela serve para esse momento exato que a gente está agora. Primeiro, me fazer algumas perguntas de aprofundamento para saber se eu entendi realmente o problema, para me empoderar de algumas perguntas que eu posso fazer para outros stakeholders, para me trazer clareza de algumas informações que eu não tenho ainda, e principalmente criar um briefing inicial para eu compartilhar ali com a minha PM, com o meu time, para a gente chegar num consenso. É exatamente isso que a gente quer responder agora? Então, esse primeiro acordo é muito legal de ser feito. Às vezes eu faço sozinha, chega uma demanda e eu faço sozinha, mas eu acho muito legal quando eu consigo fazer isso com o meu time mesmo. E eu vou explicar exatamente o que eu expliquei para vocês aqui agora, de uma maneira bem rápida. Sou designer. E aí só um detalhe importante para o que a gente vai fazer aqui hoje. As skills que eu vou te mostrar hoje funcionam super bem com o Sonnet 4.6. Esses são os modelos que a gente tem disponível hoje. O Raico, eu confesso que eu não uso, assim, quase nunca. Então não sei explicar se ele seria bom exatamente para esse caso de uso. Mas eu uso muito o Sonnet para essas tarefas que são mais conversas que eu vou ter com a IA. E o Opus eu uso muito quando eu estou literalmente criando código, analisando muitos dados. Para hoje, para os casos de uso que eu vou te mostrar, e para essas skills aqui em especial, o Sonnet funciona super bem. Feito esse disclaimer, expliquei de maneira rápida qual que é essa tarefa que a gente tem para fazer hoje, foi assim que chegou da nossa PM pra gente, e eu vou usar essa skill para a gente começar a construir esse kickoff do projeto. E olha que interessante, eu fiz algumas perguntas para aprofundar no entendimento e aí sim construir esse modelo de kickoff, esse documento de kickoff. Qual que é o modelo de monetização atual? O pagamento é assinatura recorrente, compra avulsa de episódios de conteúdo ou outro formato? Que isso muda bastante o fluxo de Pix. Então eu que estou vendo ali as telas, eu já deixei aqui, né, no meu backlog mental, mas eu não expliquei para ele realmente qual que é o modelo. Então vamos aqui, vamos responder. Então, bom, respondemos a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Você tem dados sobre o perfil dos usuários brasileiros que já usam o produto? Por exemplo, faixa etária, como chegam ao produto, o web. Eu não expliquei, por exemplo, que é um aplicativo só mobile. Vale a gente explicar. E se é sinal de que a ausência do Pix está causando abandono? Boa. Isso seria uma pergunta que eu ia voltar lá para minha PM e perguntar para ela. Vamos simular aqui que eu fui lá, pedi as informações para ela, se eu não soubesse. E agora a gente vai responder aqui. E vamos ver a terceira pergunta. Incentivar o uso do Pix é uma meta de negócio explícita? Ou seja, existe pressão para que o Pix vire método preferencial com meta de adoção? Interessante. Ou a ideia é só oferecer como opção parity com outros métodos? Boa, aí eu voltaria para o time de negócio para perguntar isso. Vamos assumir que... Vamos supor que foi isso que o time de negócio explicou pra gente. E a ideia é usar isso aqui muito antes de abrir qualquer tela no Figma. Porque começa a me fazer perguntas que eu não tinha me feito antes, e agora eu tenho um backlog de informações muito maior sobre negócio, sobre a estratégia de expansão do produto, que se eu tivesse aberto o Figma direto para fazer,
talvez eu nunca me fizesse essas perguntas e me faltasse informações para criar o meu modelo mental e tomar melhores decisões. Bom, e agora ele está escrevendo aqui o documento de kickoff desse projeto. Aí qual que é o problema? Usuários brasileiros que chegam ao produto não encontram o método de pagamento mais usado no país, o que eleva o atrito na conversão de visitantes para assinantes. Além disso, o produto não tem mecanismo para orientar e incentivar a escolha do Pix frente a outros métodos, perdendo uma oportunidade de capturar assinaturas anuais com custo de aquisição menor para o negócio. E aí, para quem é? Os usuários ali que a gente falou, usuários secundários, olha que interessante, é a galera que já é convertida via cartão e que pode ser migrado ou regenerado para anual via Pix durante alguma campanha, irado. Aí ele já começou a trazer algumas afirmações e sinalizando para a gente validar. Pesquisa sobre o comportamento de pagamento do público-alvo no app, vale ver se a gente já tem uma pesquisa sobre isso. E dados históricos de abandono no checkout atual. Pô, irado, porque realmente quando a gente implementar isso, vale olhar se a gente mudou essa métrica para positivo ou para negativo. As pessoas começaram a sair mais do checkout, começaram a avançar mais no checkout. Pô, legal demais, vale. Então a gente precisa validar qual que é o baseline atual. E olha que legal, o sucesso. Qual que é o sucesso dessa feature? Os usuários brasileiros conseguem assinar o produto via Pix sem atrito, entender as vantagens do plano atual com desconto e completam o pagamento sem abandonar o fluxo. E aí, qual que seria a nossa métrica de referência? A taxa de conversão do checkout Brasil, volume de assinaturas anuais versus mensais e participação do Pix no mix de pagamento após lançamento. Pô, a gente não tinha nada disso no começo. A gente ia começar a criar um design sem, por exemplo, levantar com o nosso time de dados se a gente já tem essas métricas. Cara, eu gosto muito de passar por esse processo antes de começar a pensar em tela. Para mim, aqui que está a mudança de jogo, a mudança de paradigma no nosso processo de design. E aí ele aqui já levanta os stakeholders chaves. Então, quem é o dono da iniciativa? O PM, que é responsável por essa expansão no Brasil. Às vezes nem é a PM, às vezes nós somos o time do checkout. Mas a gente tem que colocar no jogo quem está trabalhando com a expansão no mercado brasileiro. Então, pô, vamos validar aqui, já deixar anotado quem é esse PM responsável por isso. Aprovação, financeiro ou compliance, ou quem lida com a regulação do Pix. E a liderança de produto, quem vai aprovar no final o que a gente está fazendo. Quem que é o revisor de design? E aí, possível bloqueio. Engenharia de pagamentos. Dependência da integração com PSP habilitado para Pix. A gente já tem isso hoje, documentação, todo mundo sabe como lidar com isso? Ou é um time de desenvolvimento fora do Brasil que tem que ainda aprender como integrar no Pix? Pô, legal demais. Já vamos trocar essa ideia e ver se isso é um bloqueio mesmo. E aqui todo o escopo que está dentro do projeto, que possivelmente está fora. Então, redesign do checkout geral, a gente não vai fazer isso. A gente vai incluir uma forma de pagamento. Não estamos falando sobre redesign do checkout. É isso mesmo, galera. Levarei para o meu time para ter certeza. A gente não está lidando hoje, a gente viu que é uma possibilidade de migrar os assinantes atuais, mas essa iniciativa não visa isso. Mas a galera pode estar esperando que você faça isso, mas a gente deixa aqui claro, isso aqui está fora. Ou a gente põe para dentro do escopo. As campanhas de marketing que são externas ao app, a gente não está lidando aqui. E suporte a outros métodos, boleto. Isso a gente não vai fazer hoje, é só Pix. E, bom, quais são os integráveis esperados? Restrições que a gente tem. Então, por exemplo, não tem versão web. A gente está lidando só com app mobile. E é claro, a gente não precisa do código para fazer isso. Mas eu já fiz e acho que você também, de começar um projeto e esquecer de fazer essas perguntas na correria do dia a dia. Então, eu sempre começo um projeto usando esse skill porque me força a fazer essas perguntas e com um método. Então, eu recomendo muito que você use. Uso toda vez que eu vou começar um projeto novo e tem me ajudado muito a já começar uma nova iniciativa com bastante informação. Próximo skill que eu gosto muito de usar é esse skill aqui de fluxo de usuário. Então agora que a gente tem um plano, vou pensar em qual que é a jornada ideal dessa pessoa nesse fluxo aqui então de Pix. E bora lá. E essa é uma skill que eu não uso direto, mas ela me faz pensar numa coisa muito boa, que é nessa parte aqui, momentos que o usuário tem que tomar alguma decisão. A gente direto pensa só no caminho feliz. Se tudo der certo, essa é a jornada do usuário. E a gente às vezes acaba deixando de pensar tanto nos lugares onde ele pode tomar decisões e ir para lugares diferentes, como também os erros que podem acontecer durante esse processo, né, durante o fluxo. Então, nesse caso aqui, vamos olhar o que ele trouxe para a gente. Que o usuário toca em assinar na tela de planos, exibe um seletor de plano mensal ou anual com destaque para o desconto no Pix. Beleza, e aí aqui tem
regra de negócio, né? Quanto a gente vai dar de desconto e tal, o que a gente apresenta ali, e o front tem que lidar com isso. Aí o usuário vai lá e seleciona um plano, e o sistema exibe o seletor do método de pagamento com Pix em destaque. Ok. Uma regra só no front. O usuário seleciona Pix e toca em continuar. Aí o sistema solicita a geração do QR Code e exibe a tela de pagamento com QR Code, código copia e cola e o timer de expiração. Então aqui é uma regra no back-end e no front. Aí o usuário vai lá e copia o código, abre o app do banco dele, via o Deep Link e vai lá e paga. Então a tela exibe o estado de aguardando confirmação. Pô, então assim, ó, agora eu vou assumir pra você. Por mais que eu soubesse que tem esse estado de aguardando confirmação, de bate-pronto eu não lembrava que tinha. Eu ia partir dessa parte aqui para um aprovado. E vou dizer que eu já vi muito aplicativo também que não tem essa tela de tô aguardando a sua confirmação. Então já que é legal, que eu já tinha esquecido, eu não ia lembrar no primeiro momento, talvez depois eu fosse lembrar. Agora já me lembra de que, vale eu pensar nesse estado aqui de aguardando a confirmação. Esperando ali a confirmação do webhook e tal. E aí, quando o pagamento for confirmado pelo banco, o back-end vai receber esse webhook, ativa a assinatura, notifica no front e o sistema redireciona para uma tela de confirmação, já com acesso liberado, e o usuário toca em começar a ouvir. Show, esse aqui é o fluxo feliz, maravilha. Aí vamos pensar nos fluxos de decisão. Tem a primeira coisa que é escolher o plano. Legal, isso aqui é a decisão majoritária que a gente tem, então já estava na minha cabeça, mas ele tem que selecionar o anual ou mensal. Legal. Outra parte que ele decide. Seleciona o Pix para seguir com a tela do QR Code, ou seleciona cartão e vai sair do fluxo de Pix. Já é do sistema que existe hoje. Legal, também já estava na minha cabeça. E aí outra decisão que ele tem, como o usuário vai pagar. Ele copia e cola, copia o código, né? Copia e cola, abre o app do banco manualmente, beleza. Ou ele toca em abrir app bancário, Deep Link. Eu nem sabia que é possível fazer um Deep Link direto para o aplicativo do banco. A gente teria que confirmar se isso aqui é possível. Mas legal, se essa feature aqui for verdade, se existir, pô, é uma feature que eu nunca vi. Assim, aplicativo de pagar via Pix. Interessante, eu bateria lá um papo com o meu time de engenharia e falar, pô, é possível fazer isso? Eu testaria essa UI, achei chique. E aí se ele usa outro dispositivo, isso aqui achou doideira, né? Às vezes os aplicativos bancários estão num outro celular. E aí, então você vai pagar desse celular aqui. Então, pô, o QR Code tem que estar para eu poder conseguir escanear. Então, massa, esses fluxos de decisão já estavam aqui no meu backlog, às vezes não tava, e a skill já me ajuda a lembrar. Agora vamos para essa parte aqui que a gente peca muito. Eu peco, né? Tô assumindo que você também comete esse erro. É normal. É do ser humano não pensar nos erros. Então aqui vamos ver se o que ele traz aqui, se já tava aqui na minha cabeça. O QR Code expirou. Pô, eu não queria lembrar de fazer essa tela no primeiro momento. Nunca. Assumo. Me diz aqui no comentário se você já estava pensando nessa tela. Mas eu ia começar a rascunhar e de longe essa seria a primeira tela que eu ia pensar. Talvez eu ia pensar depois que eu já começasse a pegar feedback da galera. Então o que acontece quando o QR Code expira? Aí já dá uma sugestão aqui. O timer chegou a 0 antes do pagamento, o sistema exibe estado de expiração com o botão gerar novo código. E não exige começar do início, óbvio. Mas legal, pô, nunca que eu ia lembrar. Tô assumindo mesmo, irado. Massa. Bora de novo. Erro na geração do QR Code. Pô, verdade. Pô, esse aqui é um corner case que eu tenho que esperar que possa ter um problema ali na integração e a gente não consiga gerar o QR Code. Irado. Também não ia pensar. Isso aqui com certeza no primeiro refinamento com tecnologia eles iam falar, mas e se der erro? Tem que voltar e desenhar essa tela. Então agora eu já sei que eu preciso pensar nesse fluxo. Outro aqui, o usuário sai do app durante o pagamento. Ao voltar, o sistema verifica o status do pagamento. Se confirmado, ativa a assinatura. Se pendente, retorna ao estado de aguardando. Pô, isso aqui é legal. Não ia pensar, ia ficar transparente, mas aqui é uma forma da gente lembrar a pessoa, tanto celebrar de que, pô, sua assinatura, lembra a assinatura lá que você fez? Deu tudo certo, como também de continuar o fluxo caso a pessoa não tenha pago. Eu tento reativar aquela pessoa que já estava no funil de conversão. Pô, irado. Talvez colocaria numa V2 de evolução dessa feature. Ou se a gente tivesse tempo agora, já colocaria na V1. Pô, irado, não tinha pensado. E vamos para a última aqui. O webhook não chega, deu timeout. Backend faz o pooling ao PSP após N segundos. Se não confirmar, exibe uma tela de confirmando o pagamento com líquido suporte. Que tem isso também. Pode ter acabado o tempo e eu não ter recebido nem se deu certo ou deu errado.
Eu confesso que lendo aqui eu não entendi, nem sei se existe realmente esse estado, mas eu ia trocar com uma ideia com o meu time de engenharia se já vale a pena a gente prever esse caso de uso. Eu gosto muito de rodar essa porque, tá vendo, ele traz informações que eu não tinha parado pra pensar. Então, gosto muito da segunda que eu rodo no início de projeto. E aí, a gente combinou com o time de negócio de incentivar o uso do Pix de alguma forma. Só que aqui ainda eu não vi sobre os meios de pagamento. E aí, quando eu entro decidindo se é mensal ou se é anual, eu clico aqui, ele já vem aqui por default. Vou assumir, tá, uma regra de negócio aqui, mas como vem o cartão de débito, eu tô imaginando que essa UI aqui é de uma pessoa que já tinha uma assinatura e esse aqui foi o último método de pagamento que ela passou. Então, pensa, eu teria que colocar nessa tela aqui o Pix e aqui falar do incentivo do uso do Pix. Poxa, tá vendo como ficou escondido? Como que eu traria pra cá? Que agora a gente tem Pix, que o Pix tem desconto. Vou chutar uma regra aqui, tá? Como se o time de negócio tivesse me passado. Vamos supor que eu tenho 3 meses grátis no plano anual. Então, para além aqui dos 15% de desconto, se eu pagar no Pix, anuidade, eu ganho 3 meses de graça. Eu vou pagar só 9 meses. Como que eu trago para essa tela aqui? Tá aqui é um problema de pattern de UX mesmo, de UI. E aí tem uma skill focada em padrões de UI e UX que vão ajudar muita gente nesse processo aqui. Então, dá para usar o MCP do Figma e pegar do Figma pro Cloud, mas aqui um print já vai ajudar a gente. E a skill aqui, essa skill Design Componentes, que é para literalmente padrões de experiências. E eu vou contar esse caso que eu acabei de falar aqui agora. E aí o irado dessa skill, você vai ver aqui agora, além dela ter um backlog de boas práticas de UI UX, que eu coloquei dentro da skill, também coloquei a possibilidade dela criar esses wireframes aqui pra gente, que ajuda muito nessa discussão, principalmente quando eu tô com o time aqui, que é pra todo mundo olhar pro mesmo caminho, assim. Então, você vê que eu expliquei de um jeito meio estruturado. Então, a skill vai ajudar a gente tanto a esclarecer o problema que a gente tá lidando. Então, olha aqui, ó. O problema de fundo aqui é hierarquia de benefícios em contexto de conversão. Dá um nome para esse problema, um nome que ajuda a gente até a entender onde a gente está travando aqui agora. A tela já comunica o valor do produto, né, o valor intrínseco, que é a lista de features. Tem CTA de plano, mas agora precisa comunicar 2 benefícios interdependentes, que é o benefício do método de pagamento e da anuidade também, né? Então, boa, massa. Já esclareceu melhor, fez um frame melhor do problema. Quais são as categorias de padrão de usabilidade que ele está trazendo aqui? Persuasão, como que eu mostro, como que eu crio gatilhos para que essa pessoa use o Pix, e engajamento, né? Engajar essa pessoa, né? Que ela veja que ela tem uma vantagem quando ela usa o Pix, né? Comunicar esse desconto como incentivo. E seleção, né? Fazer um padrão ali que ela consiga, então, tomar uma decisão do que ela vai usar. Massa. Isso tem implicação direta. O padrão ideal não pode separar totalmente a escolha do método de pagamento da escolha do plano, porque o desconto só existe na intersecção de anual mais Pix. Irado. Olha esse frame aqui. Explicou de uma maneira muito melhor o problema que eu tenho do que eu tentando explicar aqui. Então, essa skill ajuda tanto no frame do problema, como trazer boas práticas de usabilidade para a gente discutir melhores caminhos. E aí, o primeiro que ele está trazendo aqui é ter uma badge de benefício contextual no plano. Vamos olhar aqui. Irado. Então, a gente manteria bem próximo a mesma interface e colocaria uma tag aqui, dizendo que no Pix eu ganho 2 meses gratuitos. Legal, pô. Aí, pouquíssima interferência na tela e já comunica as informações suficientes, tanto que existe Pix quanto dos benefícios. O segundo padrão que ele traz como possibilidade é o plano dual com toggle de método de pagamento inline. Por que seria isso? Pô, achei complexo. Faz sentido, mas achei complexo pra caramba. Teria aqui um toggle, unidade de cartão para Pix, aí quando mudo para cá, aparece a informação aqui, menos 20%. Para mim é um exercício cognitivo muito grande para interpretar o que estaria acontecendo aqui, mas entendi. O que mais ele trouxe aqui? Banner educacional colapsável em cima dos planos. Funciona bem quando o benefício é temporário,
ou quando a empresa quer 100% dos usuários sejam expostos à oferta antes de qualquer escolha. Pô, isso aqui é interessante. Até me fez pensar numa pergunta que eu não fiz pro time de negócio e agora faria. É um benefício eterno? Todo mundo que fizer Pix por tempo indeterminado, anuidade, vai ter sempre esse desconto? Ou é por um tempo limitado? Assim, a gente fala que agora os primeiros planos vão ter esse desconto, ou seja um dos primeiros a ter esse desconto, ou estamos vindo para o Brasil, por isso incentivo. Eu não sei, que aí aqui fica uma parte promocional mesmo, né? Por tempo limitado, faria uma coisa meio promocional. Legal. Bom, vamos ver se ele trouxe mais algum. Não trouxe mais nenhuma possibilidade. Yokirado aqui, ó, ao vivaço. Mas ele tá sugerindo o padrão 2 e eu, assim, não vou nem ler o porquê que ele tá justificando, porque pra mim é um esforço cognitivo enorme. Se não faz nenhum sentido esse padrão. E eu fico entre o 1 e o 3. E foi legal porque ele me deu essa informação aqui de funciona bem quando o benefício é temporário, porque eu ia voltar lá pro meu stakeholder de negócio e ia fazer essa pergunta, se é agora, se é no momento da expansão, porque aí se fosse, eu entraria com esse pattern aqui no sentido promocional, de alguma forma, né? Estamos indo para o Brasil celebrando, ei! E aí, por isso, por agora, você tem esse desconto. E é para esse caso aqui, ou se fosse uma feature mesmo, falou, não, pô, a gente não sabe até quando vai ser, mas pode contar aí que a gente vai incentivar isso por um longo tempo. Eu iria para esse pattern aqui, que para mim é refinado, pouca mudança, explica de forma rápida. Eu quero que a pessoa consiga tomar decisão rápida mesmo, então eu iria para esse pattern. Um exemplo de que eu não estou pegando o resultado da IA e tomando como verdade eternamente, mas estou usando esse processo para ir me fazendo perguntas, eu ir tendo informações, criando meu backlog mental para tomar melhores decisões. Mas no final do dia, sou eu e você que tomamos as nossas decisões de design. Brinquei aqui com o Claude um pouquinho, uns 10 minutos no máximo, criei um primeiro protótipo funcional, que é o processo que eu hoje tenho usado no meu dia a dia para tirar as primeiras ideias do zero e já pegar feedback do meu time. Eu gosto mais de fazer os primeiros protótipos funcionais, porque eu acho que o feedback, sabe esse feedback, deixa eu ver na minha mão, ver funcionando mesmo, ele é melhor do que se eu criasse no Figma. Mesmo que eu criasse um protótipo no Figma, acho que ele é mais distante da realidade, que eu já falei aqui num vídeo no canal, a gente aumenta o salto de realidade, e eu quero diminuir o salto de realidade, deixar o mais próximo possível da experiência final, para eu pegar os feedbacks mais viscerais possíveis da galera usando e tal. Então eu de verdade faço minhas ideações quase todas direto no código, às vezes eu proponho a experiência final também no código, mas eu só vou pro Figma mesmo quando é aquela lapidada final na UI. Boa parte do meu processo de ideação é em protótipos funcionais já. Então, eu brinquei com um pouquinho com o Cloud. Então, a primeira coisa que eu fiz foi inverter os CTAs, para a gente incentivar ainda mais o anual. Incluir aquela tag que a gente trouxe das ideias que o Cloud deu. Achei que ela foi muito acertada. Seria uma primeira proposta que eu traria para o time. E aí, esse é o fluxo mensal. A alteração que eu fiz aqui foi trazer o Pix como método default de pagamento. E se a escolha for do anual, eu trago aqui também, dizendo que teve o desconto de 2 meses grátis, beleza? E uma skill que não uso sempre, mas às vezes é necessário nesse ponto aqui, é essa skill, eu quero mostrar para vocês, que é essa skill aqui de Design Stakeholder. Porque o nosso papel é tomar boas decisões, mas além de tomar boas decisões de design, é conseguir explicar para as pessoas por que a gente está tomando essas decisões. Eu vou pegar um exemplo aqui dessa movimentação do CTA. Se eu fosse explicar isso para outras pessoas, como eu explicaria o porquê que eu vejo vantagem em mudar o CTA anual para cima e não deixar embaixo como já estava? Então, vamos explicar isso para outras pessoas. Eu alterei. Vou dar uma olhada aqui. Então, aqui, para a pessoa de produto, por exemplo, né, se for comentário ali no Slack ou no próprio Gira, ele está sugerindo que eu fale dessa forma. A ordem dos CTAs foi alterada. O plano anual agora aparece primeiro, acima do mensal. A lógica é de ancoragem. Quando o usuário vê o plano mais completo primeiro, ele calibra a percepção de valor antes de comparar com o mensal. Em apps de assinatura, Spotify, Duolingo e tal, esse padrão dominante justamente porque aumenta a proporção de assinaturas anuais sem esconder nem forçar nada. Realmente, eu não estou escondendo o plano mensal, estou tentando
ver se, como a leitura vai ser primeiro desse plano, a gente agrega o valor primeiro, antes dele comparar com o plano mensal. O usuário que quer o plano mensal ainda encontra facilmente, mas quem ainda não decidiu tende a começar avaliando pelo anual. Isso reforça a meta de aumentar a anuidade via Pix, que já estava mapeado no kickoff, portanto está trazendo um argumento que reforça bastante para o público-alvo, que aqui no caso é de produto. Para o time de engenharia, como explicar essa decisão? Mudei a ordem dos botões na tela de planos. Anual sobe para a posição primária no topo, mensal para a posição secundária abaixo. Nenhum componente novo, só inversão de ordem no layout. Olha aí, ó. Para os devs já não começarem, vamos ter que criar novo componente. Não, gente, calma, são os componentes que já existem, a gente só inverteu. Muito bom. Esse aí é um argumento que o time de engenharia sempre traz. Para a galera de negócio, te inverteu a ordem para colocar o anual em destaque. Isso segue o comportamento observado em produtos de streaming e tal. Apresentar o plano de maior valor primeiro, aumenta a proporção de assinaturas anuais sem nenhum custo adicional de desenvolvimento. Olha aí, ó. Galera de negócio já para ficar de boa. Não estou aumentando o escopo de desenvolvimento e possivelmente estou aumentando o nosso funil de conversão. Irado. E a última skill que eu quero te mostrar é que atualmente tem feito mais diferença no meu processo de design, porque um problema que eu tive muito tempo e que essa skill tem me ajudado a mitigar é na hora de fazer critique, porque invariavelmente eu chegava num lugar de virar showcase de opinião da galera. Eu não conseguia fazer a galera focar exatamente em qual tipo de feedback eu tava querendo ali. Eu tava aproveitando de forma errada o tempo de designers ali para me ajudar, para me dar feedbacks sobre o que eu tava propondo. E fiquei um tempo iterando sobre uma skill que pudesse me ajudar nesse sentido. E agora eu cheguei num caminho muito bom. Tenho gostado muito de usar essa skill. Essa skill aqui, ó, de critique. Eu primeiro explico, né, o que eu quero levar para critique com os designers, e ela me ajuda a fazer esse framing e até me antecipar problemas que eu posso ter ali no processo de critique. Então, vamos supor que eu vou levar esse pequeno protótipo aqui que a gente fez, já para critique da galera, e eu vou preparar isso aqui junto com a skill do Cloud. E aí ele vai fazer um roteiro dessa critique para te garantir que vai ter feedbacks bem estruturados mesmo de todo mundo. E aí eu fiz questão de não falar quem vai estar no processo de critique, porque ele já me prepara para diferentes stakeholders que vão estar ali para eu extrair o máximo do potencial de feedback de cada tipo de stakeholder. Então, ele já sugere uma abertura da critique. Então, para explicar, dar contexto para todo mundo. Eu estou apresentando o primeiro protótipo do fluxo de Pix no processo de assinatura. A gente está em fidelidade inicial, que é legal de explicar para a galera. Então, não é para falar do pixel ali que está desalinhado. É uma fidelidade inicial, então o foco é estrutura, hierarquia e lógica de decisão. Visual e copy ficam para a próxima rodada. Massa. Aí, decisões-chave. Dá um highlight de que eu inverti a ordem dos CTAs. Sinalizar que eu fiz isso daqui nas decisões que eu tomei essa decisão. De que eu também inseri a tag. Então, já sinalizar antes, ó, inseri essa tag aqui de 2 meses grátis no Pix. Massa, então avisar pra galera que eu fiz isso e por que eu fiz isso. E o desconto do Pix que aparece com a linha lá no... Ele leu que a linha é negativa, né? Obviamente que a gente sabe que a linha é positiva. Então, beleza que eu inseri isso lá e que eu quero que o usuário veja o valor real economizado no momento da decisão final, não só no total. E aí, perguntas que eu faço pra galera. A tag flutuante sobre o botão resolve bem a comunicação? Pô, é legal já deixar essa pergunta que eu quero que vocês me respondam. O que vocês acham? Não só abre pra galera comentar o que acha do coração. E também, ó, existe algum padrão no nosso design system que faz mais sentido aqui? Pô, pergunta irada. A diferença visual nos dois CTAs está clara o suficiente? O subtotal na confirmação com 4 linhas está dentro do padrão e uma complexidade aceitável para o checkout? Irado. Deixar claro o que não está na discussão. A decisão de inserir Pix como forma de pagamento não é para ser discutido aqui. O desconto exclusivo no plano anual também não está em discussão aqui, já foi validado. E a estrutura das duas telas, que não vai mudar, não estou mudando a estrutura das telas, então isso também não está em discussão aqui. Massa. E aí, pô, isso aqui é o que eu tenho achado mais legal. Perguntas que provavelmente vão acontecer que já é bom eu ir me antecipando.
por que que essa taxa do aplicativo aparece separado no price? Se uma galera não é do produto ali de checkout, pode perguntar, né? Por que que isso já não estava embutido lá antes? Por que que a gente separa? Legal. E é interessante, né? Porque no mercado brasileiro a gente não tá acostumado a botar isso só lá no checkout. A transparência já acontece antes. Então a galera vai perguntar isso. É uma pergunta certíssima. Essa tag funciona? Pô, acessibilidade. Tá funcionando para essa tag? Vamos fazer um teste de acessibilidade aqui juntos? Irado. E ele vai trazendo esse escopo também, se a critique for com pessoas de produto, se a critique for com um time de engenharia. Então, pô, isso tem me ajudado muito já a me preparar para os processos de critique e conseguir extrair o máximo do tempo das pessoas e do conhecimento das pessoas que estão ali no fórum e me preparar também para perguntas que vão acontecer e até perguntas que eu não saberia responder se me fizessem ali na hora, mas como eu tô tendo tempo de pensar antes, eu já posso ir pegando as informações que eu preciso para ajudar na discussão e conseguir extrair o máximo da galera que tá ali no processo de critique. E aí, quando o assunto é skills e cloud, o céu é o limite. Tem uma galera compartilhando skills por aí. Essas são as que eu de verdade uso no meu dia a dia. E se você usar alguma delas, me conta aqui nos comentários que eu quero saber como que as skills do Cloud têm te ajudado no seu processo de design. E me segue aqui no canal também, porque eu vou continuar compartilhando tudo que eu tenho estudado, o que eu tenho aprendido, o que tem dado certo e errado no meu processo de design, pra gente construir experiências cada vez mais iradas usando inteligência artificial no nosso dia a dia de design de produto. Até a próxima.